que garante proteção e bem-estar animal e que já está em vigor. A gente vai falar sobre esse assunto com o Rômulo Guimarães, ele que é gerente de políticas públicas de bem-estar animal da SecDef, está aqui com a gente. Então, essa nova legislação torna síndicos e administradores responsáveis por garantir que os animais vivam em um ambiente seguro, mais protegido, e eles têm um dever aí dentro dessa lei. Que dever é esse? Bom dia. Muito bom dia a todos que nos ouvem ou nos assistem. Essa lei ela vem como uma tentativa de fortalecimento dos instrumentos de proteção dos animais, né? Ela cria, sim, uma obrigação para síndicos ou administradores de condomínios, sejam eles residenciais ou até mesmo comerciais, para denunciarem em até 24 horas da ciência do fato, do momento que eles tomaram conhecimento de um caso de maus-tratos, eles têm até 24 horas para denunciar esse crime, ou até mesmo indícios dele. Não precisa necessariamente que o síndico tenha constatado a existência de um crime de maus-tratos ali, apenas que ele tenha tomado conhecimento de um possível maus-tratos, de indícios. Se ele tiver, ele deve fazer essa denúncia até 24 horas para que os órgãos de segurança pública possam atuar. Pois é, essa lei foi proposta na Assembleia pelo deputado estadual Leonan Pinheiro, né? O delegado Leonan Pinheiro, ele que é do União do Brasil e foi sancionada pelo governador Paulo Dantas e tem tudo a ver com o trabalho que é desempenhado pela Secretaria de Estado, da Cidadania e da Pessoa com Deficiência, mas também Bem-Estar Animal. Como é que vai ser feita a verificação? A denúncia, assim que ela foi feita, vai ser encaminhada para uma delegacia especializada? Vai ter algum canal público para a divulgação disso por telefone? Como é que vai funcionar isso? Então, em relação aos meios de denúncia, eles seguem os meios tradicionais, principalmente o Disque Denúncia 181 da Secretaria de Segurança Pública. Sim, existe uma delegacia especializada, a Delegacia de Crimes Ambientais e Proteção Animal, né, com o delegado Robervaldo Davino, e a delegacia ela é responsável por receber esses casos e fazer a devida investigação. Porém, a gente recomenda, inclusive existe uma parte da lei que fala que quando o síndico tomar conhecimento que o crime está acontecendo naquele momento ou que a celeridade na resolução do caso possa ajudar a interromper aquela situação de maus-tratos, o síndico deve comunicar de forma imediata, né? Então, para além da situação em que você denuncia para a Polícia Civil, nós recomendamos que quando for uma situação de flagrante, o crime está acontecendo naquele momento, e você puder ajudar para que ele seja interrompido, você precisa denunciar preferencialmente a Polícia Militar, através de 190. Que tem um trabalho ostensivo para chegar primeiro. Exatamente, eles têm esse trabalho ostensivo, então, em tese, eles podem ter essa possibilidade de ir lá e ajudar a acessar aquele crime e ajudar a proteger aquele animal de forma efetiva. No caso, com a lei em vigor, ela também seria para situações como a daquela criança que foi atacada pelo pitbull no condomínio, não? Ou não tem nada a ver? Você tem conhecimento disso? Uma criança, pouco mais de 5 anos, né? 3 ou 4 anos, não sei, foi atacada por um pitbull que estava solto no condomínio. O síndico ou o porteiro poderia ter identificado aquela situação e ter comunicado também preventivamente, inclusive? Pode sim, porque situações como essa não estou dizendo que é o caso, mas que podem representar uma falha no cuidado com aquele animal. Certo. Porque a partir do momento que um animal está em casa, está sendo bem cuidado, está tendo seus passeios guiados pelo seu tutor, a probabilidade de acontecimentos como esse de fato virem a ocorrer é muito reduzida, né? Ela é muito reduzida. Então, há sim a necessidade de uma adequação por parte da rotina desse tutor para que esse animal venha a não cometer mais esses atos. É importante que a gente tenha conhecimento que quando acontece alguma coisa nesse sentido, a culpa não é do animal, né? Porque, querendo ou não, ele está ali num comportamento natural, muitas vezes num comportamento de defesa. Então, se nós temos um animal sob a nossa tutela, nós precisamos ter a responsabilidade, sim, de adequar os seus comportamentos perante a sociedade. Eu acho interessante a gente deixar aqui claro, ou tentar exemplificar um pouco do que pode acontecer e de como o síndico, ou o administrador, o porteiro também pode atuar em determinadas situações. Eu vou colocar uma situação aqui de um cachorro que foi esquecido ou deixado sozinho dentro de casa e que está ali numa situação de latido permanente ou de uma demonstração de talvez um sofrimento e ali muito constante. Esse é um tipo de situação em que o síndico ele pode denunciar, ele pode ligar para 181, por exemplo? Veja, se o síndico tem indícios de que está acontecendo maus-tratos, e o abandono é sim uma forma de maus-tratos, inclusive o abandono é uma forma de maus-tratos continuada, porque enquanto ele não é cessado, ele está acontecendo, então está em permanente situação de flagrante enquanto acontece o crime de abandono. Então sim, se o síndico notar que há uma situação de abandono dentro da unidade condominial ou dentro até mesmo das áreas comuns do condomínio,
ele tem sim esse dever a partir de agora, né, de fazer essa denúncia, né? Então, muitas vezes, querendo ou não, as pessoas se sentem incomodadas com a questão dos latidos. Porém, os latidos nem sempre são situações de maus tratos. Muitas vezes é uma adequação comportamental que aquele animal está precisando. E isso é sim uma responsabilidade do tutor. O tutor precisa buscar, juntamente a um médico veterinário, juntamente talvez até um adestrador, para adequar esse comportamento do animal e ele acabar não reproduzindo esses barulhos, para acabar não incomodando, perturbando o sossego dos vizinhos. Essa semana eu me acordei para vir aqui para o Jornal da Mix e um barulho me chamou a atenção e muito forte. E aí eu fui até a sacada do meu apartamento e o barulho, o uivado, não sei se a gente fala assim, né? O cachorro tava como se estivesse chorando, de fato, e aquilo ali já tinha algumas horas. Eu acordei de madrugada, estava assim, e de manhã ele continuava. Então, é um tipo de situação que pessoas, para além do condomínio, também podem denunciar? Sem dúvida. Acreditar que seja um dever enquanto sociedade, né? A própria Constituição Federal prevê que nós temos o dever enquanto coletividade de ajudar na preservação do meio ambiente e também de proteger os animais, né? Impedir situações que venham a submetê-los à crueldade. É porque é uma situação que a gente não tem a certeza se ele está sendo submetido a maus tratos. Sem dúvida. Pode ser comportamental também. Mas chama a atenção, porque um cachorro que uiva a madrugada inteira, que chora, porque quem conhece animal sabe que não é normal aquele som. Então, realmente, é algo para a gente tomar alguma atitude. Eu fiquei muito espantada, em pouco, acredito, depois eu liguei para a portaria para saber, e o porteiro realmente disse, alguém denunciou porque tinha carro lá na porta, batendo na porta para saber do animal. Eu não soube no final dessa história, mas possivelmente o animal estava sozinho, claro, estava amarrado, preso, sem acesso a água, a alimento. É uma suposição que a gente faz. Assim sendo, seria um crime de maus tratos, para o qual a gente vale frisar que existe uma pena hoje em dia de 2 a 5 anos de prisão. Desde 2020, com a famosa Lei Sanção, passou a ser uma pena de reclusão, que pode pegar de 2 a 5 anos de prisão. Então, realmente, as pessoas precisam tomar cuidado, porque quando você adota um animal, quando você compra um animal, você não está pegando uma mercadoria. Você não pode tratá-lo ao seu bel prazer. Você precisa, de fato, agir de acordo com a sua responsabilidade para promover o maior bem-estar possível para aquele animal, porque sim, você adquiriu uma responsabilidade para a sua vida a partir daquele momento. Rômulo, é claro que a sua presença, o giro, né, pela mídia de um modo geral, há pouco você estava na TV Gazeta, agora você está aqui no Jornal da Mix falando para os nossos teleouvintes, são formas de divulgação, mas o governo tem alguma estratégia por meio da secretaria de fazer uma campanha utilizando a mídia tradicional e também as redes sociais para alcançar o maior número de pessoas? Sim, constantemente nós estamos reproduzindo esses trabalhos. Eu recomendo, inclusive, que o pessoal acompanhe as redes sociais da SecDef. A todo momento nós estamos postando situações que podem ser consideradas maus tratos, informações sobre como promover o bem-estar do animal, porque, querendo ou não, não é meramente falar sobre o crime. Muitas vezes a pessoa já está consciente de que aquilo é um crime, porém ela não imagina uma forma de acabar não cometendo, porque os maus tratos não é só a pancada. Maus tratos não é só você agredir um animal ou você até deixá-lo sem água e sem comida. Muitas vezes uma inadequação daquele ambiente que o animal vive, ela precisa ser corrigida para que você não acabe sendo incorrido em crimes de maus tratos. Porque promover o bem-estar, ele é um conceito muito amplo. Você precisa, de fato, promover uma liberdade nutricional para o animal, uma liberdade sanitária, uma liberdade comportamental, uma liberdade psicológica e o que a gente chama de liberdade ambiental. Você tem vários fatores que precisam estar de acordo para promover, de fato, o bem-estar daquele animal. E as pessoas precisam tomar conhecimento disso. Não é meramente saber que aquilo é crime ou não é crime. Então, nós fazemos também esse trabalho educativo nesse sentido. Mais do que falar sobre maus tratos, mas falar de bem-estar. Como é que você pode fazer? Porque muitas vezes, ou até mesmo na maioria das vezes, o tutor não quer cometer maus tratos. Ele apenas não sabe que aquela situação não faz bem para o animal. Então chega a secretaria com conhecimento técnico, com conhecimento social que envolve aquela questão, para tentar sanar essa situação. Agora, uma vez identificado esse tutor que cometeu essa falta grave, essa falha ou até mesmo o crime, o animal pode vir a ser recolhido, se for, vai ser levado para onde? Então, esse é o grande gargalo da política pública de bem-estar animal. Acredito que não só do estado de Alagoas, mas do Brasil como um todo. Infelizmente, não existe um local certo onde possa ser destinado animais que estejam nessa situação. O que acontece é que o poder público ele acaba atuando de acordo com um caso concreto, né? Então, se surgem situações, a gente provoca o que a gente chama de rede de proteção. Nós temos diversos parceiros que atuam na proteção animal para tentar dar uma destinação digna e uma melhor destinação àquele animal após uma situação de maus tratos. Por exemplo, nós temos uma parceria justamente com a Delegacia de Crimes Ambientais, Secretaria de Segurança Pública, mas também temos com a UFAL, através do grupo de pesquisa em equídeos e
Saúde Integrativa da UFAL, o grupo do professor Pierre, né? Do professor Pierre. Então, o grupo de pesquisa acaba nos ajudando muitas vezes a dar uma destinação adequada para o animal, inclusive contando com um programa de adoção permanente, porque acaba que esse é o destino sempre mais adequado, você recolocar em um novo lar amoroso aquele animal, né? Porque pode ter certeza, se você criar um abrigo público, em poucos dias ele estará lotado, porque a situação de maus tratos, elas são muito ocorrentes, o controle populacional, muitas vezes ele acaba não sendo executado, inclusive por parte, muitas vezes, dos tutores. Precisa falar sobre castração, a gente precisa falar sobre a necessidade de fazer esse controle populacional, para que a gente possa ter cada vez menos animais nas ruas, né? Então, criar um abrigo público poderia, sim, representar mais um abrigo superlotado, e dessa vez gerido pelo Estado ou até mesmo pelo município, o que não é interessante. Então, a gente conseguir atuar com esses parceiros, cuidar desse animal que eventualmente sofreu maus tratos, para, no final, para fechar com chave de ouro, conseguir uma adoção é sempre o caminho mais adequado. Esse gargalo é impressionante, precisa ser levado em consideração, precisa ser amplamente debatido e levado para discussão com gestores públicos para se entender o caminho aí, o melhor caminho para ampliar essa rede de proteção animal. Porque quando a gente fala de proteção, a gente não pode só incluir maus tratos, abandono, a falta de cuidados básicos com o animal, mas de uma maneira geral, o acolhimento ao animal. Me chamou muita atenção, até comentei aqui com os colegas na rádio, a situação em Arapiraca. A quantidade de cachorros e gatos nas ruas é impressionante. São todas as ruas por onde eu passei. Eu vi um cachorro, vi 2, vi 3. Eu vi vários cachorros juntos, dormindo, deitados em praças. Então, assim, até onde a gente tem a responsabilidade sobre esses animais? Né? Para onde esses animais vão? Eles vão ficar ali? Qual é o controle de natalidade que existe em relação aos animais? Então, é preciso ter uma atenção, porque é saúde pública. A gente está falando aqui de saúde pública de maneira geral. Rômulo Guimarães, gerente de políticas públicas de bem-estar animal da SECDEF, obrigada pela presença. Vamos atualizando sempre que puder esse assunto. Acho que é importante, é um assunto de interesse geral, porque realmente a causa merece, tá bom? Certo, muito obrigado. Eu fico muito feliz pela oportunidade. É sempre interessante estar falando sobre proteção animal, sobre bem-estar animal, porque eles são seres que precisam sim da nossa voz, né? Eles não podem falar por si mesmos, eles não podem pedir ajuda por si próprios, então eles precisam sim de uma sociedade engajada em promover eles o bem-estar e também protegê-los dos maus tratos. Então, muito obrigado pela oportunidade, espero voltar outro momento. Valeu, show de bola. Essa primeira hora do Jornal da Mix tem o oferecimento de Med Rádios, que está com você também para cuidar do seu coração. Na Med